Olá, é uma satisfação estar novamente com vocês com o nosso programa Sala de Imprensa. E eu tenho certeza, aqueles que não puderam observar a abertura do nosso programa, nós temos um dos ícones do jornalismo brasileiro na nossa abertura, que é este simpático, extremamente risonho, sempre muito bem informado, Milton Neves. Milton, é um prazer, é uma satisfação tê-lo aqui no Sala de Imprensa. O jornalismo de São Paulo e do Brasil agradece. Muito obrigado, Renan. Muito obrigado. Uma honra. Tudo bem, Mara? Tudo bem, querido. Companheira de UOL, né? De BOL, né? Que prazer. Verdade, Minha companheira de Twitter, né? Verdade, companheira de Twitter. Mas quero começar fazendo uma crítica. Por favor. Faltou um aí. Me diga. Porque lá na API, onde você me colocou de diretor, estive lá com você várias vezes, você me deu algumas relíquias que eu publiquei no meu portal de memória. Sim. E o meu escritório é nos Jardins, eu moro na Grande São Paulo, mas meu escritório é nos Jardins, no prédio lá que é a sede da Rádio Jovem Pan, onde eu trabalhei 33 anos. Sim. E logo por ali nós temos, na travessa da Joaquim Eugênio de Lima, Zé Maria Lisboa, a rua José Maria Lisboa. E eu nunca na minha vida me passou pela cabeça, peço perdão pela minha desinformação, que Zé Maria Lisboa foi um grande jornalista. É verdade. E naqueles eventos... Um dos fundadores da API. Então, naqueles eventos épicos que teve sede exatamente, que tiveram sede exatamente na API, no centro de São Paulo, com presença de gente dos Estados Unidos, do Panamá, do Uruguai, da Argentina, gente da Austrália, jornalistas do mundo inteiro, nos anos 30, nos anos 40. Exatamente, no dia exibir essas 4 de setembro de 1934. Em 34. Que foi quando foi realizado o primeiro Congresso Mundial de Jornalismo. Então, na API, isso não precisa ser mais divulgado. Exatamente. E o Zé Maria Lisboa, barbudo, assim, eu falei, ué, o que é isso? Isso aqui é o Freud? O Freud também veio? Parece. Não, Zé Maria Lisboa. É. Você precisa exibir aquela foto aqui, porque é uma coisa, uma relíquia que está ali plantada na sede da API. Milton, eu quero te dizer, em primeiro lugar, agradecer, né, essa sua memória elogiável, né? Aliás, até a Mara Bastos, a nossa querida jornalista, apresentadora, não só de um programa dela na UOL, mas também com o seu programa aqui na nossa TV comunitária. E nós temos a honra, daqui a pouco ela vai fazer a leitura do seu currículo, e, óbvio, reduzido, né? Porque são inúmeras páginas. 40 anos de São Paulo. 40 anos de São Paulo, exatamente. Mas a grande verdade é a seguinte, por que nós não pusemos? Olha só, e não é por esquecimento não, Milton. Nós estamos tentando recuperar uma foto do José Maria Lisboa. Porque as fotos que nós temos dele... Mas eu tenho no meu escritório. Eu sei, mas... Você me mandou por e-mail. Eu sei, mas aquela foto, ela ficou muito ruim como imagem. Você vê que nós não temos, assim, uma capacidade de tecnologia de 3D na nossa abertura, mas temos uma qualidade razoável, porque a gente manda esse programa para várias emissoras. Você vê, vão para 45 emissoras no estado de São Paulo e mais a Rede Brasil, do nosso querido amigo Celso Russomano, que também vai dar uma entrevista para nós, e tantas outras emissoras. Trabalhamos no Detran na mesma época. Aí, daqui a pouco ele está aí e vai estar conosco. Querida Mara, pois não, é uma satisfação ter você novamente aqui conosco no programa. Por favor, vamos fazer com que o nosso telespectador, que vê todos os dias, que ouve todos os dias o Milton Neves, saber um pouco da trajetória brilhante da sua atividade como jornalista, como cidadão, como empresário em todo o território brasileiro. Mais uma vez, Milton, é um prazer enorme estar aqui com você. Dizer que ler seu currículo é até difícil, porque realmente é muitos anos de história. Mas vamos lá, você iniciou a carreira em 68, aos 17 anos, como locutor na Rádio Continental, sua cidade natal. Radialista esportivo, trabalhou na Rádio Colombo, em Curitiba, na Rádio Jovem Pan AM de São Paulo, onde marcou época à frente do programa Terceiro Tempo e do plantão de domingo na Rádio Oscar Monchino de Goiânia. Atualmente está na Rádio Bandeirantes FM e na Band News FM. Em 2011, a audiência de seu site Milton Neves cresceu mais do que o PIB chinês. Que loucura! E continua crescendo, mais de 1,5 milhão de acessos únicos por mês.
É brincadeira. É muita porque coisa. nós estamos no UOL agora, o UOL e o BOL, né, que são a Rede Globo a Bandeirantes do jornal, da internet. E estou na Rádio Sul-América também, a Rádio Band News FM, a Rádio Bandeirantes AM FM, 90,9, 840 AM, e também na Rádio Sul-América, que é um grande sucesso. E agora o grupo das Bandeirantes, com a condução do diretor de rádio, que é o Mário Bacei, vai entrar no ar a Bradesco Band Esportes FM. Olha. Nossa, 24 horas de esportes, uma rádio com o apoio do Bradesco. Pensando já na Copa do Mundo 2014 sem dúvida. e nas Olimpíadas de 2016, né? Então, porque a Bandeirantes é hoje um grupo jornalístico fantástico, né? Tanto de rádio como televisão, e um grupo esportivo, né? Fórmula Indy, Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo, tem tudo. A Band é a grande parceira da Globo, e nós vamos ter agora também outros grandes eventos, e no setor de variedades, a Bandeirantes de repente ficou top de linha. Já tinha o CQC, agora à tarde, o da Atena também com um programa muito bom, né? Quem vai ficar de pé, aquele negócio todo, e está um sucesso. E agora chegou o Pânico, meu Deus do céu, o Pânico domingo à noite está deixando os canais concorrentes em pânico. Até porque está batendo recorde. Chega a ficar em primeiro lugar. É verdade. Já era um sucesso na Rede TV e na Band é um sucesso maior ainda. É um grupo monumental. Aliás, o Tutinha, que eu lembro, eu conheci ele na Jovem Pan já com 3, 4 anos. O Tutinha Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho é realmente um fenômeno. Ele, o Mini Surita e todo o time. Não é brincadeira, não. É gente de primeira linha. Não, e é um programa que custa muito pouco em relação ao custo, por exemplo, do Fantástico, do Domingo Espetacular, da Record. Caríssimas produções. Onde eu trabalhei 7 anos. E o próprio Silvio Santos, né, que é o ícone da televisão brasileira. E o Pânico consegue se ombrear esses três, quer dizer, e com aquela coisa simples, né? Uma produção belas relativamente mulheres como a Mara, sabe como é que é, Opa! né? Relativamente barato e tem um retorno muito grande E um de retorno mídia. comercial fantástico e tal, as grandes empresas, como também, permito-me, o terceiro tempo tem uma resposta comercial monumental. Muito boa, né? Aliás, Milton, você é de Muzambinho, né? Da nossa querida Sabe quem nasceu região lá também? metropolitana. O Cláudio de Luna, da Rádio TV Tupi, você deve ter conhecido. Sim, o era Cláudio de advogado, Luna. morreu. Sim. Ele é irmão de uma senhora maravilhosa, Deise, que era grande amiga da minha mãe e da minha tia. E lá o Dionísio, o Pedro Luiz, nasceu em São Tomás de Aquino e foi morar em Muzambinho, 11 anos. Depois ele foi para o Rádio Esportivo de Franca e explodiu. Dionísio de Azevedo, que é de Conceição Aparecida, Barro Preto, lá no sul de Minas Gerais, foi criado em Muzambinho. Ele chegava no Cine de São José, naqueles cartazes, e falava assim: vocês não vão me ver aqui nesse cartaz. O homem fez O Pagador de Promessas, o homem fez também quem matou Salomão Ayala, Dionísio de Azevedo, maravilhoso, a gente se encontrava muito, hoje ele mora no céu. E tivemos outras figuras importantes em Muzambinho também, como o Hélito de Oliveira, que é locutor, e o padre Donizete, que se consagrou em Tambaú, morou 10 anos em Muzambinho no seminário do Padre Arnaldo. Você veja só. E Dom Fernando Figueiredo, sim, que é arcebispo, arcebispo é de Muzambinho. Arquidiocese de Santo Amaro. E, inclusive, ele vai ser cardeal logo, e aí ele vai fazer o seguinte: ele vai levar o Vaticano de Roma, que está há muito tempo lá na Itália, para Muzambinho. O Vaticano vai ser lá agora. Bora, tem que fazer um rodízio, ué. Por que só? Só lá. Tá certo? Na Praça Celestial, né? Para quem inventou o Marcelo Rossi, chegou o Marcelo Rossi da Sarjeta, como eu brinco na televisão, que eu tirei a Renata Fã da Sarjeta, lá eu tirei mesmo. Eu lancei a Renata Fã e ela tá um sucesso, que negócio todo. Mas, na verdade, no mundo da televisão tem muita gente grata e muita gente ingrata também. E eu tenho certeza que o Marcelo Rossi é muito grato ao Dom Fernando Figueiredo. Agora, Milton, eu queria te perguntar, já que a gente falou aqui do sucesso do seu site, que eu particularmente andei dando uma olhada lá, achei incrível, você consegue alimentar toda essa informação? Não, sem... Eu tenho 10 jornalistas jovens, todos. Eu contrato muito jornalista profissional diplomado desempregado. Okay. São meninos que começam comigo na redação da Avenida Paulista e vários já estão espalhados aí na grande mídia. E eu não sou grande mídia, eu tenho, mas, no entanto, o maior portal de memória esportiva do mundo. E sempre há um revezamento, entram jovens e saem jovens e tal. E a gente, não sou eu, são eles que alimentam. E as viúvas dos ex-jogadores, os jornalistas que pararam, de gente que já morreu, filhos e netos, principalmente netas e filhas, que mais se preocupam com os seus avós e com os seus pais. Então, na gaveta, que eu brinco muito na televisão, é verdade, está cheio na gaveta lá de
de fotos maravilhosas para barata lamber. Não, manda para mim, porque como o Redoc é do mundo jurídico, né? Fora dos autos está fora do mundo, né? Está fora da sessão que levou de miltonneves.com.br, está fora do mundo, né? Então a gente está resgatando realmente imagens maravilhosas como essas que você me presenteou. Eu nunca soube de um congresso mundial de jornalismo que aconteceu na EPI, na rua, como é que chama a rua lá? Álvares Machado. O Centro Velho, né? E eu não sabia que Zé Maria Lisboa tinha sido um grande jornalista, a cara de Freud. E outros jornalistas do Panamá, da Argentina, do Uruguai, tem gente da Austrália, gente da Áustria, gente da Alemanha, dos da Estados Itália, Unidos. Entendeu? E inclusive da família, a grande família fundadora do Estado de São Paulo. Sim, a Mesquita. A família Mesquita com vários representantes lá nesse congresso. É verdade. Incrível. E o seu Twitter é você mesmo? Que ele o meu Twitter, quando eu estou no ar, é meu filho que... Eu estou com 400 mil seguidores só. O segredo do Twitter é muito pouco. É muito pouco. Porque tem paniquete aí que tem 3 milhões, 4 milhões. Mas o que acontece é o seguinte, eu interajo muito. E eu provoco muito as torcidas. Isso. Então, quando eu provoco uma torcida, 30, 40 mil me deletam. Aí, quando você fala bem, voltam uns 25 mil. Então eu fico vai, não vai. Porque o segredo desse pessoal que é líder aí com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eles postam 1 ou 2 notinhas inteligentes, pesquisadas e não respondem para ninguém. Exato. Agora eu quando eu sento, eu fico 1 hora, eu respondo para 300 pessoas. E muitas vezes, Redó e Mara, o cara pergunta lá, que você acha onde que nasceu fulano? Eu falo, nasceu em Avanhandava. Só que os outros 400 mil que lê aquilo, qualquer um quer saber disso, só um que interessa. Mas eu procuro atender, é enxugar gelo. Mas se você começa a responder um por um, os outros 400 mil ficam chateados. Então o segredo do Twitter é você não responder para todo mundo e postar 2 ou 3 mensagens por dia e você tem muito seguidor e tal. Mas eu prefiro perder seguidor do que não interagir com dezenas. Não, é incrível porque assim, eu não sou também muito de twittar, eu acho que eu twito aquilo que é importante, até mesmo pela correria, mas eu lancei estou encontrando com o Milton Neves daqui a pouco, mas choveu de perguntas para você, é incrível. E eu falei assim, hoje eu recebi uma foto, da sua internet? O Cristiano Blota, que é neto do Blota Júnior, meu companheiro lá da Band News TV, ele me mandou uma foto do acervo do pai lá, que o pai tinha, que o avô tinha, o Fausto Silva com 17 anos, gordo, de óculos, goleiro no time de futebol. Parece um nhonho, sabe? O único goleiro do mundo de óculos. Está na capa de miltonneves.com. Foi o Milton que falou, viu? Trabalhei com o Faustão na Jovem Pan de 72 a 78. Grande Faustão. Grande Faustão. Que é o sujeito que está ganhando muito dinheiro, parabéns. Você não tem ideia o que ele ajuda de ex-cantor, ex-ator. Entendeu? Gente que está numa pior, ele ajuda e ele fica bravo de eu contar, mas eu conto mesmo. Ele ajuda mais ou menos uns 30 aí que estão carentes, cantores, atores, jornalistas que trabalharam com ele. Ele é um Aliás, tem aquela história, você sabe da história da bolsa que a Dercy Gonçalves fez 100 anos. Ele cuidou da Dercy. Muito. Mas em uma das oportunidades, ele deu para brincar com ela uma bolsa, que ele trouxe de Miami e tal. E aí a Dercy viu aquela bolsa e falou, essa bolsa, que sacanagem e tal, né? Me mandar uma bolsa dessa e tal. Pensei que ele fosse mais... E deu a bolsa para a empregada. E o dia seguinte a empregada da Dercy não voltou mais. Aí ele foi, ligou, não sei o quê. Aí depois, um determinado momento, em face até dessa ajuda que ele fez para a Dercy durante muitos anos, a Dercy ligou para ele. Pô, Fausto e tal, não sei o que, querida, você gostou da bolsa, Dercy e tal? Ela falou, você mandou aquela porcaria lá pra mim? Como porcaria, Dercy? Você não abriu a bolsa? Não, tinha 50 mil dólares dentro, que ele mandou de presente pra ela. Por isso que a empregada roubou aí. Não, isso eu não sabia. Deus, eu sei de um colega narrador, um ex-narrador da Jovem Pan, estava em dificuldade. Me ligou, pediu o telefone do Fausto. E para falar com o Fausto tem que falar com um mordomo. Ele não é secretário, não é assessor, é um mordomo. Aí ele ligou e pediu R$500, estava numa pior. Faustão deu 15 mil para ele. Entendeu? E isso agora que ele está rico. Em 73, ele tinha um Fuscão preto e eu tinha uma Brasília, placa EO2222, que o Celso Russomano me deu. Sim. Brasília azul. E o Faustão, já naquele tempo, que ele era um cara normal, ganhava 2, 3, 4 mil por mês só. Hoje está ganhando parece que 5 milhões, que Deus cuide bem dele.
E o Faustão, já à época, ele não era de ficar muito tempo de carro. Ele tinha um Fuscão preto, mudou para um TL, depois voltou para Fusca, ele mudava direto. Aliás, o Fernando Vieira de Mello, nosso diretor, que hoje mora no céu, ele tinha um Opala vermelho de placa AJ0007. Aí o Afanásio Azad, que foi deputado, o Afanásio, ele era metido a 007. Então ele enchia o saco do Fernando Vieira de Mello todo dia, pro Fernando ser, porque hoje você põe uma placa, a placa morre com o automóvel, você não troca mais. Exato. Mas naquele tempo você podia tirar de um carro e botar no outro. Fernando, por favor, Fernando, eu quero a tua placa AJ de Afanásio Azad 0007. Encheu tantos picuados o Fernando que ele deu a placa para ele, porque ele, agora eu sou o 007 mesmo, que é repórter policial, investigador e tal. E o Osmar Santos, em 1973, ele foi ao Detran, queria uma placa OS de Osmar Santos, 1974, que seria a Copa da Alemanha Ocidental no outro ano, que foi exatamente a primeira Copa que ele fez e pela Jovem Pan. E o Celso Russumano que o atendeu. O diretor era Nerval Ferreira Braga Filho, que já morreu, torcedor de São Paulo, delegado-geral do Detran na época. Tá vendo? E aquilo que eu disse no início do programa, todo mundo falou, pô, tá, o Redó tá com essa figura exponencial do jornalismo brasileiro, que é o Milton Neves, então tá fazendo aí, rasgando cedo e tal, mas não é não. A cultura do conhecimento de toda a estrutura do esporte brasileiro, sem sombra de dúvida, tem lugar específico no cérebro do nosso querido amigo. Deixa eu falar mais uma do Fausto. Fale. 73, Osmar Santos e Vili Gonza, que eram os titulares, Orlando Duarte, Cândido Garcia e Fausto Silva. Naquele tempo, nosso amigo Orlando naquele Duarte. tempo o rádio e a televisão acompanhavam os clubes no Brasil inteiro e as seleções quando viajavam. Hoje todo mundo está fazendo tubo, off-tube no estúdio, porque fica mais barato e tal. E o Faustão chegou em Roma, o Brasil ficou um mês lá e tal, ele chegou com um casaco de antílope maravilhoso, um casaco de antílope, em 73. Aí eu sucedi o Faustão no plantão esportivo permanente da Jovem Pan. O Faustão era o reserva do Narciso, ele não quis mais e tal, o Osmar Santos me colocou, ele e o Fernando Vieira de Mello. Aí eu falei tão bem do casaco dele, e ele falou, então você gostou? Eu gostei. Tirou e me deu. E eu tenho esse casaco até hoje. Olha que 1973 de couro de antílope, que o Faustão me deu em 1973. Faustão sempre foi mão aberta. Sempre foi amigo. Então, e Deus, a verdade é a seguinte, né? Eu pelo menos, acredito muito em Deus e acredito muito nas coisas de que tudo que você faz aqui, de bem, você colhe o bem. De mal, tem, na verdade, a oportunidade de você acabar recebendo, não digo mal, porque eu acho que uma vez eu ouvi isso de uma pessoa e que é verdade, né? Eu acho que Deus não quer o mal para ninguém. Para ninguém. Mas em compensação você tem, não é, a lei Mas do retorno. Você lembra É verdade. Exatamente. E olha aqui, ó, e as histórias minhas de futebol todo domingo nesse jornal também. Agora. Eu estou no Agora São Paulo, eu estou também na revista Placar. Escrevo também numa revista que ela é chamada O Caminhoneiro. Muita gente que não entende, fala, mas pô, grande porcaria e tal. É uma revista com mais de 100 mil exemplares, de altíssimo padrão, gratuita, entregue nas grandes montadoras, para os grandes executivos das montadoras automobilísticas do Brasil. É uma revista muito interessante, muito interessante, O Caminhoneiro. É verdade. Eu conheço porque meu pai foi caminhoneiro, então ele estava sempre andando com ele ali, tem um público realmente cativo. Agora, Milton, eu queria te perguntar uma coisa. Todo mundo conhece o Milton da televisão, do esporte, do futebol. O Milton Pessoa, você já não nasceu na área aqui do futebol, né? Você já fez muitas coisas, né, Milton? Não, eu comecei na Jovem Pan em 72 como repórter de trânsito, fixo no Detran, e de manhã e à tarde, numa Rural Willys, eu fui o primeiro, o Benê Braga e o Zé Neto, os dois já faleceram, e o Franz Neto da Rádio Bandeirantes também já faleceu. O Franz Neto foi o primeiro repórter voador, era o Abelildo Cofap Bandeirantes, criação do L. Ribeiro. E a Jovem Pan instituiu já em 72, com Motorola, né, um equipamento enorme, imagina hoje, e a gente saía para a rua numa Rural Willys ou numa C14 para cobrir trânsito. E eu era o repórter de trânsito. E eu só passei a ser homem de futebol porque em 73, quando o Osmar Santos foi ao Detran para pedir essa placa OS, 1974, que ele queria, nós arrumamos por J. Ávila, JH, um Dodge 1800 Polara. Olha. O Juarez Soares num Corcel também, JS. Sabe, o pessoal gostava de botar a sigla da Lógico, todo mundo placa gosta. alfanumérica naquele tempo. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Naquele tempo só tinha duas até letras, hoje. Agora são 3. Só aqui que a gente vive um pouco essa hipocrisia. Sabe, no fundo é o seguinte, esse negócio do politicamente correto, não sei, Milton, o que você acha, mas é assim. Não, lá nos Estados Unidos você paga para colocar alguma coisa lógico, na placa. Lógico. Não, as placas todas dos carros em Nova York, que eu sei, em Orlando e em Miami,
Você pode pôr o que quiser, o sobrenome, Meu filho fez isso no Eu carro. acho até importante, porque se você é Exatamente. sequestrado, o seu carro é visivelmente achado. Nova não é? York. Exatamente. Então, o Faustão, o Osmar, ele ganhou essa placa, mas, no entanto, precisava pagar. Naquela época, a TRU, taxa rodoviária, hoje é IPVA, tinha que, é claro, pagar a taxa, pagar o seguro obrigatório, pagar, enfim, os emolumentos lá. Aí o doutor Hermano Ferreira Braga pediu para que um sargento Salvador fizesse o trabalho lá burocrático para atender o Osmar. E a gente demorou 1h15, 1h30, e a gente ficou conversando, igual nós estamos aqui. E nesse período, eu só fiquei falando de rádio esportivo e de futebol. E eu realmente, desde moleque, de 56, 57, que eu comecei a ouvir as rádios de São Paulo, um pouquinho do Rio de Janeiro, mas mais de São Paulo, e torcendo pelo Santos. Vai sair isso tudo no livro com Cláudio Júlio Toioli, Os 1000 Contos do Milton. E aí... Quando vai ser esse livro? Já era para ter saído, mas vai sair daqui uns 2, 3 meses. Minha autobiografia. Aí o que aconteceu? Enquanto o sargento cuidava lá da parte burocrática, fiquei conversando com o Osmar. Falando, não, porque o Osmar explodiu mesmo em 73, sabe? Aí ele ficou impressionado, foi uma quarta-feira, ficou impressionado com as minhas escalações, o que eu conhecia de rádio, Bandeirantes, Tupi, Piratininga. Pan-Americana não ouvia, porque não pegava lá. Rádio Nacional, Rádio Globo do Rio de Janeiro, Jorge Cury, Rodrigo Amaral. E aí ele, tudo bem, placou o carro, um Corcel Vinho, placa 1974, OS, repito, ele queria personalizar em relação à Copa da Alemanha Ocidental que viria no ano seguinte. E beleza, continuei lá no Detran, ele foi embora, agradeceu e tal, dali um pouco... Toca o LP, antigamente para falar com você, tinha aquela linha preferencial, você tocava uma manivela. Aí falou, alô, era o Fernando Vieira de Mello. Pois não, Fernando, o que foi? Mineiro, Osmar Santos chegou aqui com um monte de mentira. Professor, o que eu tenho com isso? Não, está dizendo que você é um fenômeno, que você sabe tudo do rádio esportivo e sabe tudo de futebol. Então você vem para cá hoje, porque eu não quero mal o Faustão. Faustão está alegando que não cabe na cadeira, mas ele também não tem voz, para fazer plantão. Então você que vai fazer. Mas eu quero ver se você vai dar conta do recado. Porque eu não acredito no Osmar, não. Tudo que ele falou a seu respeito é mentira. E se você não fizer direito, eu te mando embora. Desde 73 que eu estou no futebol. Estreiei naquela quarta-feira, uma transmissão de José Val Peixoto. E detalhe, Redó e Mara, eu tremia tanto que... imagina. Abria a jornada às 8h30. Que era das 8 às 8 tinha Mobral, eu acho que era 8, 8h30, tinha Mobral, e a Hora do Brasil das 6 às 7. Das 7 às 8. Aí eu tremia tanto que eu escrevia assim no papel. Boa noite, Joseval. Boa noite, ouvintes da Jovem Pan. Aqui apostos o plantão esportivo permanente. Para você não esquecer e não... Não, eu lia tudo. Até na hora que saía um gol no Maracanã, eu falava assim, porque tinha que falar gol no Maracanã. Ele, deixa cair, Muzamba. Olha, no Maracanã, aos 18 do primeiro tempo, Zico, Roberto Dinamite. Eu escrevia para dar informação. E no cumprimento eu escrevia até o boa noite. E o Muzamba é o... Por causa de Muzambinho. Isso, o San Girardi fazia o show de rádio. Isso, show de rádio. E ele terminava o show de rádio e falava, agora eu passo a pelota para o plantão esportivo permanente, porque Milton Neves tem a notícia que você deseja ouvir. Deixa cair. Muzamba. E eu recuperei essa gravação e coloco todo domingo de manhã na Rádio Bandeirantes, 9 horas, homenageando o Moído César Cury, o Estevam San Girardi, o Hélio Ribeiro, o Antônio Carvalho, Loureiro Júnior, que faleceu outro dia, Manuel Ramos, da Rádio Tupi, que morreu em Sorocaba, grande plantão esportivo, e tem o Fiore Gilhote, todo domingo ele entra lá, entendeu? Então a gente está homenageando. E eu homenageei os vivos, eu faço homenagem para os vivos também, como o Flávio Araújo. Mauro Betti, quando morrer, eu vou fazer 1 hora de discurso no pé da cova dele. E ele vai ser enterrado sem peruca, porque ele tem menos cabelo que você. Mas olha, inclusive, para lembrar em questão das homenagens que nós vamos prestar uma justa homenagem ao nosso querido Walter Abrão. Ele vai passar o átrio. Tenho grandes entrevistas do Walter Abrão. Eu vou achar, inclusive, a minha coluna. Nossa produção, hoje liderada pelo Jefferson. Entendeu? Que falou em placar, grande Jefferson. Você sabe que foi um negócio emocionante, rapaz. Um domingo, o produtor, o Frank Fortes, falou, o Walter Abrão quer entrar no ar. Aí a gente chamou o Walter. Boa tarde, Walter. Bom dia, Milton Neves. É o seguinte, eu quero dizer que eu estou com fogo selvagem. Meu Deus. Estou sofrendo muito. E essa gravação está disponibilizada no meu site, na página do Walter Abrão. Cada foto, tem uma foto lá,
na edição desse programa você pode fazer isso. Você pega lá, por que tem essa expressão, uma janela para a imprensa? Na Copa de 62, primeiro jogo contra o México, o Brasil ganhou 2-0, Pelé fez um gol, segundo jogo contra a Tchecoslováquia, primeiro tempo ele sofreu uma distensão muscular. E o jogo terminou 0-0 e os dois fariam a final da Copa. E o Amarildo entrou no lugar do Pelé. E o Pelé foi para o hospital, é claro, distensão muscular. Aí ele foi lá para um hospital e era tudo desorganizado e tal, ele ficou lá num quarto, abriram uma janela, você vê até o sinal do hospital lá, e aqui fora toda a imprensa, fotógrafos e tal, e o pessoal da Tupi, porque a Tupi na época era a Globo de hoje. Sim. Então estava lá o Haroldo Fernandes, o Walter Abrão, o Milton Camargo, entrevistando o Pelé de macacão da CBD, no hospital, e toda a imprensa ali do lado, e o Pelé explicando que teve distensão muscular, que estava fora da Copa do Mundo e tal. Daí nasceu essa expressão, uma janela para a imprensa. Porque na Copa de 62 o Pelé atendeu exatamente na janela. Aqui é a minha nova coluna na revista Placar, o Serginho Xavier, que é o editor, e devido às minhas histórias, ele pediu para que eu me tornasse assim uma espécie de Forrest Gump dos pobres, né? O Sandro Moreira, no Rio de Janeiro, ele criava algumas histórias e contava algumas histórias verdadeiras. Então, essa minha coluna aqui, ele diz, as histórias incríveis, hilárias e 99,3% verdadeiras do nosso futebol. Milton Neves, etc. Legal. Essa do Rodolfo Rodrigues aqui, ó, em 84, eu estive no navio do Centenário do Santos. Rodolfo Rodrigues era o goleiro? Goleiro. Então, ele estava com ele, mais uns Pepe, Lima, mais uns 10 ex-jogadores do Santos, em Búzios. Sei. E eu apresentando um terceiro tempo de memória, com mais de 1000 pessoas na plateia, no teatro do navio maravilhoso. Aí o Rodolfo contou algo que ninguém sabia. Em 84, uma quinta-feira, o Santos jogou com o São Bento de Sorocaba na Vila Belmiro e precisava ganhar para jogar domingo pelo título com o Corinthians pelo empate do time do Dunga. E aí, no entanto, o São Bento de Sorocaba fez 1-0. O Corinthians deu uma grana violenta pro São Bento lá de bicho e tal. Eles fizeram 1-0, o Santos empatou. E no segundo tempo, uma cera danada do São Bento. Uma cera, Emílio Marques Mesquita pitando. Aí chegou uma hora lá, que toda hora caía jogador do São Bento fazendo cera. O Rodolfo Rodrigues, que era o capitão do time, ele saiu do gol e foi lá e falou, Emílio, que passa, simulação, e segurou nos braços é simulação, entendeu? É cera, né? E ao apertar o pulso do Emílio, ele travou os cronômetros do Emílio. O jogo teve 21 minutos além do tempo. Aí o Santos fez o segundo gol com o Humberto Suzigan. Foi um escândalo. Aí o Zé Maria Marim, que era o presidente da Federação Paulista, hoje da CBF, ele liga para a Jovem Pan e suspende o Zé Maria Marim do futebol. Suspende o Emílio Marques Mesquita do futebol. Foi um dos melhores terceiros tempos da história do rádio de todos os tempos. Uma quinta-feira, Santos São Bento. Aí mas você acha que isso daí foi proposital? Não, foi sem querer. Aí quando eu falava do Rodolfo, viu o gol que nós fizemos além do tempo? Você não sabe, é uma verdade histórica que só agora vocês saberão e tal. Eu que apertei os pulsos do Emílio e sem querer travei os cronômetros. Sem querer. Sem querer, pô, olha aqui, ó. Aí fizeram até essa charge lá na revista. E aí aquela coisa, o árbitro no calor do jogo, ele não vai ficar raciocinando, pera um pouquinho. Exatamente, era tantos minutos e agora não passaram 7 minutos. Quer dizer, ele vai no correr dessa situação. Mas hoje jamais aconteceria, né? Porque a televisão... Lógico. O goleiro fica perguntando pro repórter quanto tempo falta. Exato. Sabe? Mas e o placar hoje, digital, na frente do... Quer dizer, se o juiz tiver alguma dúvida, ele olha para cima, tem 2. E o Santos, com essa vitória irregular, além do tempo, ele jogou domingo no Morumbi pelo empate e ganhou de 1-0 o gol de Serginho. E quem perdeu a bola no meio do campo foi o Dunga. O Santos no contra-ataque, a bola cruzada na área, o Serginho de Canela venceu o goleiro Carlos Alberto Galo. E foi mais ou menos como agora, recentemente, lá no jogo do Barcelona, com a equipe do Chelsea, em que o Messi perdeu uma bola também, boba lá, e no contra-ataque, Drogba meteu 1-0. Naquele primeiro jogo daquela semifinal da Copa Europeia de Clubes Campeões. Deixa eu aproveitar, Milton, essa sua cultura para falar um pouco de algumas coisas que a gente tem que procurar corrigir agora, porque em 2014, e já está muito próximo, nós temos um problema seríssimo com as torcidas, né? E aí... Esse é um assunto recorrente e só piora. Exato, só piora. Quer dizer, mas por quê? Quer dizer, veja,
Ministério Público tem procurado atuar no sentido de resolver a questão das uniformizadas e tal, para não permitir que não entre no estádio, enfim, mas é um negócio meio maluco. Mas, Redó, mas olha para você ver, a gente fala, isso é culpa da falta de cultura do Brasil. O Brasil ainda engatinha. Na Inglaterra, o Brasil ainda na França, engatinha em relação à Europa, o berço da civilização. Então você vai na Alemanha, você vai na Inglaterra, onde que nasceram os hooligans? Exatamente na Alemanha, os mais bárbaros torcedores. Mas eles deram um jeito lá, com muita punição, com fiscalização, com muito filme, com poder judiciário atuante. Entendeu? Agora não é questão cultural, não. Talvez seja parcialmente. Mas veja, essa última briga que teve aí, em que morreram 2 torcedores do Palmeiras. Exato. Mas aquilo não é briga de torcida, Redó e Mara. Aquilo lá, os caras marcaram pela internet uma briga, ia ter, como tivemos às 4 da tarde, o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Só que eles brigaram às 9. Às 9 da manhã, ou você tem que estar dormindo, ou tomando café, ou então rezando lá na igreja, não marcando. Aí os 2 morreram, tipo 10 quilômetros, 10 horas antes do jogo e 10 quilômetros de distância do estádio. Então, que briga de torcida é essa? Isso não é briga de torcida, que é lamentável, mas é aquela briga que acontece durante o jogo, depois do jogo, antes do jogo, perto do estádio. Agora, aquilo lá aconteceu na Inarjé de Souza, quilômetros longe do estádio do Pacaembu. Quer dizer que os caras... Aí vem o ex-presidente da Mancha Verde, o Serdan, falando que os torcedores usam esses confrontos para desopilar o fígado. Pô, brincadeira. Pô. Isso não existe. Começa a dar a cabeçada na parede, que assim você resolve o problema mais fácil. Mas, por exemplo, como aconteceu agora no Carnaval, que também foi houve aquela confusão e tal, e a Prefeitura mexeu diretamente no bolso de algumas escolas que também estavam ligadas aí a clubes de futebol. Será que não há o que se fazer com essas torcidas? Continuar alguma punição desse jeito? A tua ideia é boa, mas até quanto clube grande de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Porto Alegre, que os diretores municiam as torcidas organizadas, patrocinam viagens, pagam frete de ônibus, dão ingresso gratuito. Você está criando cobra, mas vai fazer o quê? Agora vem a Copa do Mundo aí. Então, essa é a grande Você já pensou uma decisão da Copa do Mundo Brasil e Argentina? O que não vão querer fazer com os argentinos? Sei lá, e vice-versa. É preocupante, né? É muito. Mas o mais preocupante é o transporte. Eu tenho viajado fazendo muita palestra. Um dia eu voltei de Buenos Aires, fiz um evento lá para a EMS, um grande laboratório de Hortolândia, meu parceiro comercial da Rádio e TV Bandeirantes, e o voo foi 1 hora e não sei quanto, 2 horas, não lembro bem. Só sei quando a gente chegou lá em Cumbica, primeiro tínhamos que parar lá no Esquito dos Infernos, porque não tinha lugar para cá, né? Então paramos longe. Beleza. Aí em seguida começa a demorar. Aí é instintivo, né? Qualquer voo que quando breca, quando chega mesmo... Todo mundo já levanta. Todo mundo já levanta naquele desespero. Quem mais? Ficou todo mundo em pé. 5 minutos, 10, 15, 20, 30, nada. Aí eu peguei, não com muita educação, falei, ô moça, por favor, pô, abra essa coisa aí, pô, vamos descer, pô, tá louco. Não tem escada, não tem escada. Falei, mas não é possível. Aí mais uns 10 minutos chega a escada. Você tá olhando, você viu que tem escada. Moça, agora abre aí, a escada tá aí. Não pode porque não tem ônibus. Autorização. Não tem ônibus. Por causa disso. Então, até a gente chegar lá naquela Guarucop lá, que por sinal uma das poucas coisas que funcionam nos aeroportos do Brasil hoje é essa cooperativa de Cumbica. Aqui em São Paulo... De Guarulhos. De Guarulhos. Aqui em São Paulo, em Congonhas, você espera também o dobro do tempo quase que você gasta de voo do Rio para São Paulo. Isso mesmo. Aí, até você chegar nesse carro da Guarucop, inclusive com alguns motoristas que falam inglês, lá tem todos os jornais, as revistas, entendeu? Se caprichar um pouco mais, até cafezinho e cerveja. Aí, eu peguei e fiz as contas do voo de Buenos Aires até São Paulo, e o tempo que a gente gastou lá no taxiamento, lá adiante, né, até entrar no táxi, foi quase a mesma coisa. A espera, para sair do avião, e para pegar a mala. Vai acontecer. Aí eu falei pro piloto, eu não vou falar se foi TAM, se foi Gol, eu peguei e falei para ele assim, ó, se vocês continuarem com essa estrutura aqui, sabe o que vai acontecer na Copa do Mundo? Vai ter seleção aí que vai perder jogo na Copa do Mundo por WO. É claro, exagerando, porque ninguém chega em cima da hora por jogo. Mas não dá para chegar no estádio, Redó. Não dá. Porque a demora é absolutamente infernal. Os aeroportos do Brasil não têm a mínima condição hoje de sediar nem jogos abertos do interior. Dá mais Copa do Mundo. Então, Milton, uma coisa que é importante. Você acha, em razão até de tudo que está aparecendo na imprensa e tal, sobre a questão dessa
falta de melhor organização, eu acho até que na informação, porque a grande verdade é a seguinte, quer dizer, eu noto, as grandes multinacionais hoje têm os diretores institucionais, corporativos e de comunicação. Quer dizer, mas o que eu sinto é o seguinte, as grandes empreiteiras e tal, no fundo não se preocupam muito, porque a gente nota isso, né? Quer dizer, você vê as concessionárias de rodovias e tal, a gente não sabe o que eles fazem, não sabe... Mas nossas rodovias melhoraram. Não, melhoraram muito, mas eu quero dizer a comunicação, a informação. Quer dizer, você veja só, para você obter hoje como está acontecendo, eu acho o seguinte, quer dizer, na verdade, o estádio do Corinthians, que vai ser a abertura da Copa do Mundo... Um estádio desnecessário, tinha que ser no Morumbi, mas o Itaquerão vai ser concluído. Vai ser concluído. Então, mas você não acha que deveria ter algo em torno de uma comunicação, de estar constantemente sendo informado? Porque virou um ícone. Tanto no campo do Corinthians, como principalmente na arena do Palmeiras, que está sendo erguida essa arena, ser um tostão público. Sim. Há um sistema de internet, a Band News FM acompanha também as obras do Corinthians. Há informação nesse sentido, sim. Sim, mas... Até porque os torcedores entram, acessam esses sites, porque querem saber cada tijolinho subindo lá. O Itaquerão, a um custo absurdo, político e financeiro, realmente está saindo, o estádio vai sair. Esses estádios todos, de todas as sedes, eu conheci o lá de Salvador, fui fazer um evento. São 17 lá. no total. Eu fui em 4 sedes já, Porto Alegre, ou de Salvador, Fortaleza, no Ceará, que é o que mais está adiantado. O Maracanã vai ficar espetacular. Claro que vão estourar aí os custos para variar, e como aconteceu nos Jogos Pan-Americanos e tal, mas todos os estádios vão ficar prontos. Agora, aeroporto... Esse é o problema, né? Da infraestrutura de logística de transporte. Hotel, né? Eu diria que nós estamos hoje com nota 6,72, como fala o Cláudio Karsug, com notas quebradas. Eu dou quase 7 para o atual momento hoteleiro e para as perspectivas, porque tem muito hotel sendo feito. Então, eu acho que eu dou a nota 7. Para os estádios, vai ter muito sofrimento, vai ter muita pressão, eu vou dar a nota 9, porque todos vão ficar prontos em tempo. Agora, para os aeroportos, a perspectiva é muito fraca, muito pessimista. Então, no conjunto geral da obra, o tema aeroporto, o tema transporte, eu dou nota 4,01. Eu achei, no decorrer da nossa entrevista, você citou, e com muita razão, de que você detém hoje o maior portal de memória do futebol do mundo. Do mundo. O Mauro Betti, ele fala assim, esse Mauro Betti é meu grande concorrente, sabe? Eu não gosto dele, ele não gosta de mim. Brincadeira. Então ele fala assim, eu sou obrigado a reconhecer, é o maior portal de memória esportiva do mundo. Aliás, ele falou mais outro dia no Twitter, Milton Neves, se você fosse um duro e já tivesse morrido, você seria aclamado no Brasil como o maior historiador da história do futebol brasileiro. Aí eu falei, Mauro, muito obrigado pelos elogios, mas eu vou continuar remediado financeiramente e vivo mais uns tempos. Não queira me matar. Se Deus quiser, vive muito. Mas a morte aumenta o talento, velho. Para benefício. A morte aumenta o talento de pintor, de escritor, entendeu? E de historiador. Você morrendo. Você quer ser unanimidade? Então morra. E infelizmente, é verdade, nós temos inúmeros casos. E a gente, como atua também na área política partidária, nós sabemos bem disso, né? Que infelizmente tem algumas pessoas que acabam por deixar, não é, de ter um envolvimento maior com a sociedade, ainda que não são reconhecidos pela mídia e tal, mas se um dia falecerem e tal, ou aqueles que morrem, acabam virando... O Antônio Carlos Sandoval Cata Preta, torcedor do Palmeiras, meu advogado, meu grande amigo, meu grande irmão. Grande advogado. O Cata Preta fala o seguinte, a morte com sua mão de ausência, ela tem um poder fantástico de fazer com que sua história, na sua história sejam apagados todos os erros. E a sua história, nela, só fulge a sua história como um diamante, brilhando como um diamante. A morte é mágica, com a sua mão de ausência. Mais ou menos por aí. Que lindo, é verdade. E é ou notório. Seja, morreu, virou santo. Virou santo. E esquecem tudo. E aumenta o talento. Se você era um pintor 6,21, você já passa para 9. Escritor, então, você é 7,22, vai para 9,39. E nós temos, na verdade, algo que eu não sei se é defeito ou é uma virtude.
de sermos santista. E você declaradamente. Você tem esse... Eu também. E então, sou conselheiro do Santos. Eu sei disso, então. E a Veja traz essa semana 100 vezes Santos. Até que o jogava. nosso querido Edson O Mauro Arantes Betti Nascimento. disse que o Dino Furacão e o Edson Ampola no Santos jogaram mais que o Pelé. Eu não concordo muito, não. Mas é a Marília Ruiz que fez essa matéria. Eu fui o primeiro a ser ouvido Lindíssima aqui. matéria. Fiquei muito honrado, quero mostrar isso. Tá bonito, né? Fiquei emocionado. Do domingo passado, nós estamos gravando nessa quinta-feira, domingo passado eu passei 6 horas no Memorial do Santos, lá do Pepe, do Lima, da viúva de Ramos Delgado. Eu estava também com o Lino, com o ex-presidente do Santos Futebol Clube, o Ernesto Vieira, Pepe, Clodoaldo Tavares Santana. Então tá aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tem essa moça bonita, e aqui eu sou feio, mas eu fui o primeiro a ser ouvido. Então o que eu falei é o seguinte, porque a Marília Ruiz pediu para que santistas apaixonados relembrassem a partida que marcou suas vidas. E eu falei, eu amo o Santos, devo o que sou a esse clube, a Gilmar Limauri, Dalmozito Calvedra, Roberto Coutinho Pelé Pepe, ao técnico Lula e a todos os jogadores do Peixe entre 55 e 69. Minha vida, a deriva no final dos anos 50, foi norteada por essa paixão, que se apoderou de mim a partir de Pagão. Sim, Pagão, e não Pelé. Mas o dia em que vi o rei de pertinho pela primeira vez não sairá nunca da minha cabeça. Foi em 65, segundo turno do Paulistão, contra o Comercial lá em Ribeirão Preto. Fiquei grudado no alambrado, Pelé marcou de pênalti de pé direito o primeiro gol e o Dorval completou o placar no goleiro Rosan, exatamente de pé esquerdo. Aí eu peguei, só que ela não pôs tudo. O Comercial jogou com Rosan Ferreira, Jorge Peter e Nonô, Hélio Girolha, Mauri Gerbala, Luiz Caicai, Paulo César e Luiz Caicai, Paulo Binho e Carlos César. Técnico Alfredinho Sampaio. O Santos jogou com Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro Ramos de Oliveira, Orlando Peçanha de Carvalho e Geraldino. Joel Camargo e Antônio Lima dos Santos, que é o Lima. Dorval Rodrigues, Antônio Wilson Honório Coutinho, Edson Arantes Nascimento e Abel Verônica da Silva Filho. E eu fiquei atrás do banco. Que do memória. Santos, entendeu? O Santos ganhou de 2-0. Eu nunca vou esquecer. E teve um lateral em que o Peter, que marcava muito bem o Pelé, aliás, ele cometeu o pênalti que fez 1-0 para o Santos. O Peter, ele travou uma bola prensada, como eu te falava, mais ou menos perto de mim, e a bola caprichosamente veio bem ali onde eu estava. Eu e mais um, porque cabia o quê? 20 mil pessoas, tinha 60 lá, tinha gente uma em cima da outra. E eu estava lá apertadinho no alambrado, né? Eu e mais o quê? Naquele campo visual que o Pelé teve ali, mais ou menos umas 38, 45 pessoas. E eu estou lá com o meu radinho ouvindo o Fiore Giliotti, e a bola veio, bateu na mureta, assim, o Pelé veio suado, nervoso, e pegou a bola e instintivamente levantou o rosto. Ao levantar o rosto, ele viu vultos, ou seja, claro que ele não notou ninguém, muito menos eu, mas eu vi o Pelé por 2 segundos, por 1 segundo e meio, por meio segundo, sei lá. Olha, eu voltei extasiado para Muzambique na Kombi, eu e mais 10 pessoas, e eu nunca vou esquecer o dia que eu vi o Pelé de perto. Hoje eu sou amigo dele, eu sou o primeiro cara do mundo a gravar um comercial com ele, um comercial imobiliário lá na Biquinha, em Santos, entendeu? E eu gosto muito dele. E eu sou o jornalista que mais falou a palavra Pelé no mundo. Ninguém falou a palavra Pelé mais que eu. É duro provar. Mas eu estou falando a palavra Pelé há 42 anos. A Kodak tentou levantar quantas fotos tiraram do Pelé. Jogou a toalha numa semana, não tem jeito. Não é uma coisa concreta, é abstrata. Agora eu também, eu quero que alguém prove ao contrário. Ninguém falou a palavra, para mim o Pelé é adjetivo, é substantivo, ninguém falou a palavra Pelé mais no mundo do que eu. Que coisa, hein? Parabéns. Olha que fato interessante que você está trazendo aqui. A Kodak, se ela colocar, todos os cliques que foram dados do Pelé, no mundo inteiro... É impossível. É, uma coisa de... Só que é o seguinte, chegou-se à seguinte conclusão. É incomensurável. Que o Pelé é a figura mais fotografada da história da Terra. Mais do que qualquer presidente americano, mais do que qualquer papa. Porque presidente americano ou sai ou morre. Ou morre. O papa ou sai ou morre. Entendeu? Já o Pelé é imorrível, entre aspas, não sai nunca, não sai do trono, não morre e continua tirando foto. Eu já fiz eventos para tudo quanto é lado com o Pelé. Outro dia nós fomos em Curitiba, lá no Pequeno Príncipe, no hospital, inaugurar uma ala para criança carente com câncer. E eu vou dizer uma coisa para você, onde ele chega é um negócio de louco. Esse comercial que a gente gravou na Praia da Biquinha, a gente foi gravar na segunda-feira, foi na metade dos anos 80. Choveu, não deu. Terça-feira fomos gravar, choveu, não deu. Quarta cedo fomos gravar, estava chovendo. Fomos almoçar, ele falou assim, ou gravamos hoje à tarde com chuva ou sem chuva, ou eu ia para Dubai, só daqui 1 mês. Aí a agência RNJ de Eduardo Jadão, tem um cara parecido com você. Sim. Então vamos gravar com chuva mesmo. Até a chuva parou, a gente gravou o comercial. A gente chegou na praia, era inverno,
da Biquinha lá em São Vicente, Sim. não tinha ninguém, 3 horas da tarde, um frio danado, não tinha ninguém, quarta-feira, entendeu? Não era fim de semana e tal. Começamos a gravar, o Pelé chega de agasalho, eu estava com o meu agasalho também. Quando a gente começou a gravar, quando o Pelé apareceu, dali uns 3, 4 minutos e tal, 5, 8 minutos, pouco menos, pouco mais. 500 pessoas. Tinha 30 mil pessoas, 18 mil pessoas, 22 mil pessoas. Aí um carteiro, ele sobe numa mureta e grita assim: ô Milton Neves, quem que é esse negão aí perto de você? Nunca vou esquecer Que loucura disso. isso. Legal, parabéns. Imobiliária Milton. Trabulce. Outro dia encontrei com esse senhor Trabulce na nova casa, novo Bar Brahma, na Alameda Rio Negro, na saída da Castelo, lá em Alphaville. E ele ficou de mandar as fotos, o filme, mas não mandou nada. Mas eu queria guardar isso de lembrança. Com certeza. Algumas fotos eu até tenho, mas ele tinha quase tudo. Que lindo. Milton, nós, na verdade, gostaríamos de falar com você também a respeito de algumas confusões que o Brasil está vivendo aí, não é? E só para ter a sua opinião, porque eu acho assim, Milton... Você vai falar do Carlinhos Cachoeira? Não. Esse virou uma catarata, não é mais Cachoeira. Na verdade é o seguinte, eu não citaria nome e tal, e nem... Eu citaria o seguinte, a questão principalmente da corrupção, né? Porque, você veja, já por questões, inclusive, de análise, né, de valoração por parte de organismos internacionais e até mesmo de órgãos, né, de organismos não governamentais no Brasil, quer dizer, 100 bilhões de reais vazam pelos ralos anualmente em razão da corrupção, seja ela municipal, estadual, federal, dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso sem contar a sonegação. Sem contar a sonegação. E sobre essa questão, em função até desse seu ecletismo de conhecimento, de cultura, sobre enfim, você é um homem, um cidadão que vive o dia a dia. A minha indignação sobre a política em si. A minha indignação é a sua, é a dela, é do telespectador. E o engraçado que está em cima desse caso aí, desse senhor Cachoeira, Sei. As gravações, elas sinalizam e provam e falam em, assim, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 250 mil, 1.250, como se fosse dinheiro de pinga. Sim. Enquanto isso, o próprio jornal, né, o Jornal da Band, o Jornal Nacional, eles mostram lá, estão mostrando todas essas gravações, em seguida terminam o assunto e passam a mostrar como é que está um problema que aconteceu em tal hospital, em que a pessoa lá está chorando, minha filha foi abandonada aqui, os médicos não atenderam, porque não sei o quê, o hospital não vale nada. E a família, quantas famílias que perdem gente porque essas pessoas não tiveram o atendimento médico necessário. Muito. Então, se você conseguisse desviar, entre aspas, 10% do que os caras roubam, do que há de picaretagem, né? Entendeu? De corrupção, 10% para a saúde, aí não ia acontecer o que está acontecendo, porque é muito dinheiro. Mas eu não sou o cara especializado a falar nisso, mas fico indignado também, né? Quer dizer, mas também temos que reconhecer que aqui acontece muito, mas que não justifica, acontece em tudo quanto é canto aí. Você lembra aquele cara lá... quando o Barack Obama ganhou a eleição para presidente... De Illinois, que vendeu a vaga dele no estado de Illinois, era o governador. Vendeu a vaga do Barack, porque o Barack Obama era senador do estado de Illinois. Gravaram e o cara igual a Cachoeira aí. Negociou a vaga. A ascensão. Só que ele foi destituído e está preso. Tá preso. 15 anos de cadeia. Agora aqui fica por isso mesmo. É verdade. Não, e nós temos o seguinte, você veja, o Brasil já vem sofrendo aí com inúmeros casos de corrupção, e não existe um único corrupto preso. Sequer condenado. Isso é que nos deixa indignados, né? E corremos o risco aí do tal mensalão prescrever. Eu tenho certeza, o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires. Que simpatia, Brito, que clareza, hein? Um homem... Agora eu gosto do Gilmar Mendes também. Sim, porque o Gilmar Mendes tem outra qualidade, é santista. Também. Não, nós temos lá 11 ministros do mais alto nível, né? Enfim, gosto do doutor Barbosa também e do doutor Melo. Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa e do doutor Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo. Esse é corajoso. Esse tem o voto. Ele é o Milton Neves do Supremo Tribunal Federal. Ele tem a opinião dele e ninguém muda. E ele não tem como negociar com ninguém. Você que está com a Folha de São Paulo aí, no Caderno do Leitor, que tem grande ibope, ele uma vez mandou uma carta
para o caderno do leitor da Folha, dizendo mais ou menos o seguinte, com todo respeito à imprensa e tal, mas a imprensa tem que entender que repórter não é desembargador, jornal não é tribunal, entendeu? Ou seja, que a imprensa não pode julgar ninguém, é óbvio. Quem julga é o juiz, quem julga é o ministro, quem julga é o desembargador. Esse Marco Aurélio Mello é muito claro. Muito, muito. E eu tenho certeza absoluta que com a convicção do ministro Carlos Aires Brito, nós haveremos de ter o julgamento, e outra, o que é importante, julgamento imparcial, tá certo? Um julgamento que seja distante dos holofotes, da pressão natural, porque são 40 réus, né? São 40 réus que foram indiciados. 38. É verdade, 38, porque 2 já foram... Eu sou do futebol, mas eu leio. É verdade. 38. 38, é verdade. Assisto, verdade, ouço e leio. 38, é verdade. Os 2 lá já saíram. Sabe o né? que eu gosto ali daquela turma? Sim. O doutor Joaquim Barbosa, o Marco Aurélio Mello, o Gilmar Mendes, de vez em quando eles quebram o pau. Quebra. E eu gosto de ver. Para mim é uma mesa redonda. Eu acho que porque os caras são tão inteligentes e tão preparados, e cultos e honestos, Sim. mas são brasileiros como todos nós. E é tudo mesa redonda. Quem não gosta de uma mesa redonda? Adoro. Ali é mesa, ao invés de futebol, é mesa redonda do. Por isso dos altos graus Exatamente. da sua oportunidade. Então, muitos segmentos da audiência. sociedade eles ficam decepcionados. Pô, onde se viu gente desse nível e tal, discutindo. Eles dão estocadas violentas com classe. Não é na base do murro, que de vez em quando acontece. Eu vou bater no Neto ainda na televisão. Vossa Excelência. entendeu? Você é muito nervoso. Exaceba. Mas eu acho sensacional. É mesa redonda, pô. Mesa redonda em Brasília, ao invés de ser lá na Bandeirantes. Ô Milton, eu queria Isso te aqui é o fazer lado 2 bom, né? perguntas. Por Para favor, você querida. também. Já que você não esconde de ninguém que você é santista roxo, e o povo tem uns que ficam muito bravos também. Na sua visão, você acha que o Neymar vai chegar a ser um dia Pelé, vai construir uma carreira sólida? Ele é o melhor Pelezinho que já apareceu, porque o primeiro... Quer ver quais Pelezinhos que surgiram? A imprensa, esse vai ser o novo Pelé. O Washington, que já morreu lá em Bauru, esse não jogou no Santos, jogou no Guarani, no Goiás, jogou no Corinthians. Um jogador chamado Almiro, que o Santos trouxe do Mato Grosso, hoje ele está cego em Salvador, e é guia turístico. Ele sabe onde parou, ele sabe como é que era ali, ele descreve. Ele levou uma cotovelada jogando em Portugal, na Copa da UEFA, e ficou cego. Juari, que está hoje em Avelino, na Itália, Cláudio Adão, Robinho e agora o Neymar. Todos eles foram apontados com o novo Pelé. Primeiro que novo Pelé não vai ter. Não vai haver. Mas o melhor Pelézinho de todos é o Neymar. Ele ainda está abaixo do Messi. Sim. Mas o Messi tem melhores companhias. O time do Barcelona, ele é muito melhor que o time do Santos. Eu estava lá no Japão, em Yokohama, perdemos de 4-0 os caras e podia ter sido 15-0. Mas o Neymar, respondendo a tua pergunta, nunca vai ser Pelé, mas é o que mais vai se aproximar do Pelé. E vai talvez com 31,12% do talento do Pelé. Agora, eu acho que ele passa o Messi. Okay. Por enquanto, o Messi não passou nem o Maradona, porque o Maradona é o segundo da história. Mas eu acho que o Neymar ainda passa o excepcional Messi. Então, mas aí tem uma história assim, viu? É importante, Mara, porque o Pelé, além da figura, não é? De simpatia, de empatia, enfim, um símbolo, não é? Enfim, cidadão do século, Sim, homem do homem mundo. do mundo. É um negócio monstruoso. Melhor pessoa dotada por talento para uma atividade específica. Beethoven, Mozart, Einstein, Albert Sabin, me disseram que o correto é Sabin, não Sabin. São fenômenos maravilhosos da história da humanidade e muito mais importantes do que qualquer atleta, porque futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Agora, esses gênios ganharam de Deus talento nota 9,999999, mas para um só, Deus deu 10, foi pro Pelé. E ele tem uma história também, né? Assim, você nunca viu o Pelé envolvido em bebida, mulherada? Ele tem uma história, né, atrás disso. Não, sim, mas eu digo assim, escândalos grandes. Porque hoje tudo que você faz aqui é imediato, né? O pessoal já está detonando na internet, né? Ele inventou a Xuxa como eu inventei a Renata Fã. É verdade. E a sua visão das mulheres tomando esse mercado? Melhorou muito, né? Melhorou? Você que está no UOL.
Ainda mais no futebol, nós temos grandes apresentadoras, grandes repórteres, o pessoal, as moças lindas também no Sport TV, eu gosto muito. Sim, Sport TV. Então elas são ótimas repórteres, ótimas comentaristas e ótimas apresentadoras, em quantidade e qualidade hoje. Sim. Só que não há narradora. O Luciano do Vale tentou com a ex-esposa dele, Luciana do Vale, mas a mulher, para narrar no rádio é impossível. Na televisão, precisa ter com a voz mais grossa e tal. Tem uma moça chamada Maria Tereza, na Band News FM, que tem uma voz forte, sabe? Até falei para ela outro dia lá num programa da Band News FM com o técnico Tite, lá no Mercado Municipal, dia 25 de janeiro. Pô, você precisa começar a narrar. Nós precisamos de uma mulher, você tem uma voz forte também. Porque o narrador, ele é o comandante, ele tem que encher o rádio, tem que encher a televisão, entendeu? Mas a única coisa, e mulher redatora, como a Marília Luiz, que faz televisão também, nós temos grandes jornalistas de mídia impressa e mídia eletrônica, na internet também. Agora, para narrar, não tem jeito. Tem, né? Eu acho que no mundo, dificilmente a gente tem com destaque realmente uma mulher narrando futebol no rádio, na televisão. Não tem, né? Não tem, né? Eu acho, porque é muito difícil também, né? Não, a coisa mais difícil do futebol é narrar futebol no rádio. É As coisas mais difíceis do futebol são narrar futebol no rádio, ser goleiro e apitar futebol. Que é complicado. A coisa mais fácil é o que eu faço. Apresentar programa depois do jogo. Eu nunca errei um placar de um jogo depois do jogo. Qual é o seu time para a Copa? Santos. Vamos dizer. O time o seu time dos sonhos a para a seleção. Copa. A seleção. Não tem. Não tem? Não tem. Todo O Brasil mundo hoje queria não saber. tem seleção, a Argentina hoje não tem seleção. Se a Copa é no mês que vem, daqui 2 meses, o Brasil ia perder a segunda Copa em casa. E pior que a de 50, porque em 50 a gente crucificou o Barbosa, o time todo, mas o Brasil foi vice. Esse time brasileiro hoje, nós não ganhamos nada, né? Vamos ficar em 5º, 6º ou 7º lugar, mesmo com a pressão de árbitro e negócio todo, porque o time da casa sempre tem uma ajuda de arbitragem. O Chile, em 62, chegou entre os 4. A Coreia do Sul, em 2002, chegou ali também, na boca. Esse pode, não tem condição. Coreia do Sul. Entendeu? Agora, o exército brasileiro hoje, o Mano Menezes, até parei de meter o pau nele, porque ele é um azarado. Primeiro que ele realmente não é um bom treinador, não está à altura da seleção. Mas ele é um azarado, porque ele é um único técnico, desde lá pelos anos 50, quando eu comecei a acompanhar, pelo rádio, depois pela televisão, depois trabalhando na mídia. Primeira vez que nós não temos um time. A gente sempre teve 3, 4 times. Hoje nós não temos nenhum. Então ele não tem quem convocar. Então se você hoje pega o futebol brasileiro, como se fosse um exército para enfrentar as nações inimigas na Copa do Mundo, nós temos um general só, que é o Neymar. Tem algum capitão, talvez major... Tipo esse... O Ganso, você não acha que é o Ganso, se ficar inteiro fisicamente, e esse Leandro Damião, que eu acho que é um bom centroavante, matador, jogador internacional. Agora o resto é um monte de soldado raso e de cabo. Talvez chegando a sargento. Nosso exército hoje se a gente declarar uma guerra com o Paraguai, nós vamos empatar. Você acha que nós teríamos que ter um técnico à altura da seleção brasileira? E quem é esse técnico? Você teria esse? Olha, o Muricy, meu amigo Muricy, ele pisou na bola, o lugar era dele, ele não soube assumir a seleção. Talvez tenha dado sorte, porque o Mano Menezes não tem quem convocar, a seleção está muito ruim, é uma safra horrorosa de futebol brasileiro. Você Mas acha acho que... Eu sei que você vai exibir esse programa gravado e depois vai ser repetido. Hoje, no entanto, é dia 19 de abril de 2012. O meu palpite é que o Filipão volta para a seleção brasileira. Zé Maria Marinho vai colocar o Filipão. Eu conheço bem o Filipão. O Filipão, quando finalmente sai porque ele é bem rustido, mas ele está dando entrevista dizendo que tem convite da China, do mundo árabe, do Japão, não sei de onde. Ele, quando começa a falar isso, primeiro que é verdade, e segundo que já está desviando o assunto. Ele já deve ter sido sondado, então ele fala, porque a situação dele não é boa no Palmeiras, e que ele pode ir lá para essa... Porque isso ele me falou num jantar outro dia, entendeu? Depois de 11 anos eu jantei com ele e conversei com ele. Você acha ele um grande nome? Não, ele ganhou a Copa do Mundo. O cara que ganha a Copa do Mundo, ele é um Oscar. O cara que ganha um Oscar, um cara que ganha um prêmio Nobel, tá habilitado, você não vai apagar querido, nunca, né? Entendeu? Agora, ele já é um cara testado, ele está mal no Palmeiras. Como ele estava mal no Cruzeiro em 2001, foi para a seleção brasileira, com a minha ajuda voluntária ou involuntária, ele foi para a seleção, em 2002 ele ganhou a Copa do Mundo, então ele não tem que provar. Eu acho que o Zé Maria Marinho vai dar uma grande chacoalhada, ou seja, vai trocar o técnico para fincar a bandeira dele, ou seja, eu não estou aqui de substituir ninguém, eu, já fui governador de São Paulo e agora eu sou presidente da CBF. Eu acho, palpite, não é informação,
é uma chutação. Mas a gente tem que ter sensibilidade. Eu acho que vai dar Filipão. Nosso grande amigo José Maria Marim, que virá aqui. Já conversei com ele, o Marim falou, eu tive a honra de trabalhar com o Marim quando ele foi governador de São Paulo, né? Trabalhei com, então, o governador Paulo Maluf e em seguida com o Marim. E já falei com ele falou que vai nos dar a honra de vir fazer uma entrevista aqui. Meu querido amigo Milton Neves, na verdade, você... Você botou na tela o meu terceirotempo.com.br, então, meu Twitter, Milton Neves, Milton Neves. terceirotempo.com.br. E vamos lá na sessão que você levou. A nossa Tô tão produção... mal arrumado, hein, rapaz? Olha você de terno bonito aí, olha. Mas não é. Hoje, quinta-feira, eu fui dormir 3 da manhã. Trabalhei na Rádio Bandeirantes até 3 da manhã. Você me desculpa, Nada, por mas favor. eu não sou um cara elegante como o Rony Von. É mesmo, né? Mas é um homem culto, preparado, ético e uma das maiores e mais importantes figuras do jornalismo e de todo o nosso mundo do esporte brasileiro. E internacional também. Obrigado, Redó. Uma honra muito memória grande ter incrível, você, viu? parabéns. Dá um abraço no Epstein, no Andaco, lá no UOL. Grande UOL. Grande UOL. Estamos no UOL e no BOL. O BOL. Agora foi tudo reformulado, tá bonito. Então, chegamos ao fim dessa grande entrevista com Milton Neves. Para todos nós, tenho certeza que você que nos deu a honra de prestigiar esse momento importante da televisão brasileira aqui na nossa querida TV aberta, e nós estamos contando com a sua prestigiosa e importante visibilidade para que todos nós possamos juntos fazer com que esse país seja melhor, tenha maior qualidade de vida, que a gente tenha ética, que a gente possa realmente chegar onde todos nós queremos. E nós tivemos a chance de trazer aqui um homem que sempre luta dentro dessa filosofia. Profissionalismo, qualidade na sua apresentação, verdade nas suas palavras. E você, Mara Bastos, muito obrigado, Obrigada, querida. querido. Você foi um ótima prazer, na sua imagina. colocação, teve chance de fazer boas intervenções. E todos nós, eu acho que a televisão brasileira está de parabéns. Sala de Imprensa, esse programa que está aí, tentando fazer com que o mundo da imprensa, o mundo da comunicação, as personalidades e as autoridades possam vir aqui e de coração aberto expor o que existe de melhor. Felicidades, um prazer, até o próximo programa.